Ao invés de dar o peixe, nós precisamos ensinar a pescar. Ele proporciona o auxílio e, em troca, ele recebe o voto. Investir em presídios é profundamente lamentável quando um país chega a ter a necessidade de investir em presídios. Isso significa dizer que ele possivelmente não investiu em educação. Lamentavelmente, os nossos eleitores, nem todos possuem a cultura e a educação capaz de analisar as perspectivas, o programa e a conduta de um eventual presidente, né? O presidente é que tem que ficar cutucando as partes mais pobres da população. Essa parte mais pobre da população nem sempre vota pelo melhor candidato. Ele vota, às vezes, pelo candidato que se apresenta como oferecedor de algum projeto social, especialmente em dinheiro, ou então algum programa alimentar, enfim, qualquer coisa que ele favoreça. Lamentavelmente, eu sou contra isso, né? O Conselho Regional de Economia tem as suas diretrizes baseadas mais na questão da educação. O que nós temos que ter não são assim, auxílios que possam gerar benefícios assim, aleatórios, porque um benefício desse, ele é aleatório, ele vai fazer com que o cidadão utilize esse recurso e é como se fosse um voo de galinha, daqui a pouco ele precisa novamente do valor. O que nós temos que fazer é, ao invés de dar o peixe, como se diz, os ditados mais importantes, ao invés de dar o peixe, nós precisamos ensinar a pescar. Ensinar a pescar significa dizer o seguinte: investir na geração de riqueza no país, para que esse investimento pesado, né, possa gerar o quê? Possa gerar emprego, possa gerar tributo e possa gerar consistência de trabalho para os trabalhadores. Portanto, eu não aprovo nenhum programa que venha ser assistencialista, ou seja, que auxilie o cidadão sem colocá-lo numa postura de aprendizado, sem colocá-lo numa postura de trabalho, tá certo? Isso daí acomoda a pessoa e ele vai ter sempre a necessidade de ter um auxílio. E, por outro lado, também, a gente tem notado que boa parte dos nossos políticos, não é isso? Se acostumaram a projetar, assim, esses lançamentos de auxílio assistencial, exatamente porque isso daí nada mais representa do que uma troca, né? Ele proporciona o auxílio e, em troca, ele recebe o voto, que é um voto que não é o voto mais considerado em termos de cultura, não é isso? Então, eu considero realmente preocupante o fato dos políticos preferirem gerar programas assistencialistas do que ensinar efetivamente o cidadão a procurar um trabalho nobre, procurar uma profissão e, enfim, ou então ser um empreendedor, tá certo? Mesmo sendo um pequeno empreendedor, eu acho que seria mais interessante do que qualquer programa assistencialista que, no fim, acaba gerando a estrutura de pessoa que quer ser um populista, que quer as coisas na base do populismo. Eu sou determinantemente contra e condeno essa prática. Acho que o governo não tá correto em desenvolver mecanismos como esse, mesmo porque são valores extraordinariamente altos e não se saberia dizer se esses valores estão consignados no orçamento para se direcionar para esse tipo de contemplação. Portanto, eu não sou favorável a qualquer que seja a estrutura assistencialista no nosso país. Ela não gera riqueza, ela gera dependência, essa é a grande realidade. Em relação ao lançamento ou relanceamento do Auxílio Brasil,
que nada mais é do que o sucessor da Bolsa Família, a gente teria que considerar o seguinte: aqui no Brasil, nós temos tido a iniciativa, os governos têm tido a iniciativa de projetar esses programas de auxílio, que nada mais representam do que uma estrutura populista, está entendendo? Recebi aqui uma indagação extremamente curiosa, como investir em presídios, não é isso? Investir em presídios é profundamente lamentável quando um país chega a ter a necessidade de investir em presídios. Isso significa dizer que ele possivelmente não investiu em educação. Então, o que eu interpreto é que, ao invés de investir em presídios, que não gera riqueza para a nação, o investidor tem que se preocupar em direcionar os seus recursos para atividades que gerem riqueza, para atividades que nos proporcionem empregos, para atividades que proporcionem tributos para os cofres públicos, não é isso? Então, eu acho que investir em presídio, perdão, não é nada favorável e eu jamais faria isso, né? A gente tem outras atividades, setores de atividades que são muito mais generosos em termos de receber investimentos do que presídio, tá certo? Presídio, ele nada mais serviria para reclassificar o cidadão junto à sociedade. E eu acredito que essa realocação, essa ressocialização é muito difícil, porque não é só o presídio que deva prevalecer, é uma conjuntura toda que envolve a reclassificação do indivíduo, a repersonalização dele, inclusive ele aprender uma profissão, aprender um processo técnico qualquer que possa, ao sair do presídio, então, ele se transformar um cidadão transformado, tá certo? Portanto, eu investir em presídio eu jamais investiria, porquanto ele não gera riqueza. Ao contrário, ele gera preocupação, tá ok? Um grande abraço a todos.